Boa noite. É um prazer nós estarmos aqui na casa do nosso Criador para trazer uma mensagem. Antes de nós iniciarmos, eu queria fazer um pedido. Para que vocês possam compartilhar esse link para todos os seus amigos, famílias, principalmente nesse momento difícil que nós vivemos. O tema que nós iremos trabalhar vai tratar de uma pergunta. E eu acredito que é uma pergunta que todos nós precisamos respondê-la. E, principalmente, ter a consciência de que mundo que nós vivemos. Então, faça esse convite para que vocês possam compartilhar esse link. Porque muitas famílias, hoje, precisam ouvir o que nós temos para trazer. Porque eu acredito que Deus, Ele nos usa como instrumentos para levar a sua mensagem. Se nós abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria que também pedir outra coisa para vocês. Para a gente poder orar. Orar por todas as famílias do nosso planeta, que passa por tantas dificuldades devido a essa grande pandemia que acalentou a todos nós. E que a gente possa, nessa noite, pensar nessas famílias. Ok? Então, eu gostaria de convidar a todos agora para a gente orar, para que também Deus possa nos usar como seu instrumento, para que a gente possa trazer a mensagem e que essa mensagem possa solidificar a caminhada de fé de cada um de vocês, as suas jornadas existenciais, as suas jornadas espirituais, que vocês tanto procuram. Porque o próprio Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, encontra o Pai. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, o Senhor que é um Deus justo e misericordioso, Criador do céu e da terra, o Senhor que é o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, nosso Criador. Estamos aqui, Senhor Deus, iniciando a abertura do Teu livro sagrado, onde eu te peço que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse processo, para que a Tua mensagem possa ser solidificada nos corações e nas mentes de todas as pessoas que estiverem nos assistindo. Que o Teu Santo Espírito possa implementar em cada um desses lares a Tua unção, as Tuas bênçãos, para que as famílias possam ser solidificadas, restabelecidas, restauradas, para que possam, no final da sua carreira, poder ter a glória de encontrar com o nosso querido e amado Jesus Cristo. É o que eu te peço, em nome dele. Amém. Bem, pessoal, o sermão hoje, ele é uma pergunta. Tem como colocar, por favor, o slide? Por que as famílias hoje são tão atacadas? Então, é uma pergunta que vai nos apresentar algumas estratégias que Satanás utiliza. Satanás, quem não conhece, é o inimigo de Deus, inimigo de Cristo. E ele usa estratégias para que ele possa atuar dentro de um propósito, vamos colocar entre aspas, militar, para acabar, com aquela família, com aquela pessoa, tá certo? Então a gente vai entender mais algumas estratégias dele com relação a isso. Só que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, quem a conhece e que realmente busca nela fonte de sabedoria, fonte de alicerce para a sua jornada, ela apresenta várias orientações importantes de proteção de cada um de nós e dos nossos lares. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Efésios, capítulo 6, verso 11. Se vocês puderem abrir, também se puder colocar no slide para facilitar as pessoas que estão assistindo. Se você puder colocar o slide, eu agradeço, para facilitar. Quem não tiver com a Bíblia
em mãos, ou, tá ok? Então, Efésios 6, capítulo 11, capítulo 6, verso 11, que nos diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Hoje, no século 21, as famílias elas estão sob ataques de forças contrárias, de forças malignas, que eles atuam de maneira sistemática e também de maneira traiçoeira. Tá certo? Satanás, como eu falei, o inimigo de Deus, inimigo de Cristo, ele tem conseguido mobilizar, olha o que eu vou falar aqui, governos, sistemas judiciários e outros sistemas, escolas, faculdades, para quê? Para minar as bases da instituição chamada família. Vou repetir, para desestabilizar a instituição chamada família. Nós sabemos, quem já pegou a Constituição, sabe que família, ela é dita lá da seguinte maneira: célula mater. Célula mater. De quem? Da sociedade. Nós também sabemos que tem muitos formadores de opiniões que trabalham com o intuito de destruir a entidade familiar. Vou repetir. Muitos formadores de opiniões que nós temos hoje, com essas ferramentas que a gente possui da internet, YouTube, Facebook, Instagram e outros meios, utilizam para quê? Destruir a entidade, a identidade chamada família. Agora, que identidade que eu estou falando aqui? Uma identidade que foi nos dada desde a criação. Uma identidade conforme um padrão pré-estabelecido por um Criador. As leis existem, não existem? Alguém tem dúvida da lei da gravidade? Alguém tem dúvida da lei da termodinâmica? Não tem dúvidas. Porque alguém criou essas leis. Como criou também e estabeleceu um princípio de relacionamento humano, chamado família. E conforme esse padrão pré-estabelecido por esse nosso Criador, ele trata da união de quem? Eu tenho que ter um parâmetro. Para eu poder pensar, eu tenho que ter um parâmetro. Como que eu vou falar da lei da gravidade se eu não tenho um parâmetro de compreender a lei da gravidade? Então, para eu falar de família, eu tenho que ter um parâmetro. Qual é o parâmetro? Pré-estabelecido como padrão da criação. Homem e mulher. Espera aí, homem e mulher? Deus, ele fala, crescei e o quê? Multiplicai. Só tem uma maneira de você multiplicar. Macho, fêmea. Homem, mulher. Eu nunca vi dois animais do mesmo sexo reproduzir. Está escrito na Sagrada Escritura. Qual é o padrão, então? Homem, mulher. Qual é o padrão da lei da gravidade? Quem estuda física sabe. Não tem outro padrão. Não tem outro conceito que estabelece aquela lei. Então, se a lei família é homem, mulher, procriar, encher a terra, é isso que Deus falou lá na criação. Só que a sociedade, ela quer tirar Deus. Se eu tiro Deus,
Quem senta no lugar dele? Eu. Eu sou Deus. E eu sendo Deus, eu estabeleço princípios que eu acho que é o adequado. Aí vem o relativismo. O que eu penso é o que é o correto e acabou. Mas é isso assim? É assim que a gente baseia os nossos princípios e valores? Vou repetir. Tem pessoas que querem tirar Deus. Tirando Deus, eu assumo o papel dele. E se a sociedade tira Deus, ele admite o quê? Que os outros arranjos, conceitos, princípios, valores sejam estabelecidos numa nova família. Há uma conspiração, gente. Existe uma conspiração declarada nesse mundo que a gente vive. E nós temos que cair na real. Ninguém aqui é menino. Todo mundo sabe aonde eu quero chegar, porque ninguém tem um filho para colocar no mundo e deixar o filho fazer o que ele quiser e virar o que ele quiser. É o que eu penso. Como cristão, eu tenho que ter um parâmetro para eu poder comparar o que é certo e o que é errado. Vocês concordam comigo? Então, existe uma conspiração, sim. Existe uma conspiração nesse mundo contra a família. Para quê? Qual é a finalidade dessa conspiração? Destruir a família, enfraquecer a família. Para tornar o que? A família o quê? Vulnerável. Então, vamos ver alguns exemplos. Eu trouxe alguns exemplos que estão na mídia para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Vamos para o primeiro exemplo, por favor. Coloca no slide aí, primeiro exemplo. Olha a matéria. Esqueça a amizade colorida. Vem aí, os casados por um dia. Essa matéria diz o seguinte, que em vez de você não ter uma amizade colorida, você faz um contrato de um casamento de um dia. É isso. Vamos para a segunda. Por favor, no slide. Poliamor. Permite amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Essa matéria foi feita em maio. A primeira matéria, ela foi de janeiro de 2011. Essa segunda aí é de maio de 2010. Poliamor. Então, eu consigo amar várias pessoas ao mesmo tempo. Vamos para outra. Por favor, no slide. A outra está no slide. Tem como colocar, por favor? Não, volta. Bem, não está aparecendo, mas eu vou falar aqui. Lá na Colômbia, uma matéria de junho de 2017. Lá na Colômbia, foi oficializado um casamento entre 3 pessoas do mesmo sexo. Vou repetir. Um paizinho aqui do lado nosso, na Colômbia, foi homologado um casamento realizado oficial, um casamento com 3 pessoas do mesmo sexo. Gente, há muitas forças hostis aí. Mas muitos inimigos mesmos, que são visíveis e invisíveis, silenciosos, declarados, às vezes e às vezes sutis. Sutis. Quem conspira contra a família, atuando ali, ele atua em seguintes pontos. Por favor, no slide. Olha aonde que esses ataques acontecem. Primeiro, na família, né? Dentro da família. Para poder criar estratégia de destruição. Drogas, divórcio, na violência, na relativização dos valores e costumes, na questão do alcoolismo, na questão da corrupção tão endêmica e sistêmica em nosso país, e na juventude, mergulhando ali na promiscuidade, no alcoolismo, e vitimada muitas vezes por pensamentos relativos. Como eu falei, relativos é o quê? Nada é absoluto. O que vale é o que eu penso. O que vale é a minha verdade.
e não a verdade dos outros. E pode voltar para mim, por favor? Então, tudo isso está levando os pais a ficar confusos. Eles não sabem mais o que pensar, o que fazer, como caminhar, direcionar, explicar. Então, os casamentos são vulneráveis. Os casamentos estão vulneráveis. As famílias estão vulneráveis. A sociedade está o quê? Completamente rendida a injustiças. É tanta injustiça que a gente vê que às vezes nos deixa angustiados. Injustiça e iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é ação ou coisa contrária à moral e princípios religiosos, cristãos. A nossa cultura ela vem de uma raiz judaica cristã. Nós estamos vivendo, gente, o seguinte cenário. Tem como colocar o slide, por favor? Olha o cenário que nós estamos vivendo. Casamento é banalizado, sexo é livre e irresponsável, nossa juventude mergulha de cabeça no álcool e nas drogas, roubalheira institucionalizada vai o quê? Dinamitando os alicerces de quê? Da ética, da justiça e dos valores absolutos. Tudo isso, pode voltar para mim, por favor? Tudo isso atenta e conspira contra a família. Contra a minha, contra a sua, contra do seu irmão, do seu tio, contra todas as famílias. Vejamos outros exemplos aqui que a gente vive hoje. Por favor, coloca no slide aí, mais matéria. Olha que coisa impressionante. Swing universitário vira opção de balada na noite paulistana. Essa matéria eu tirei de outubro de 2010. Swing universitário vira opção de balada na noite paulistana. Vamos para outra matéria, por favor? Olha que uma psicóloga nos diz, com toda a sua sabedoria: infidelidade masculina faz bem para o casamento. Vou repetir: infidelidade masculina faz bem para o casamento, diz essa psicóloga. Vamos trair, gente, vamos trair. Essa matéria eu tirei em janeiro de 2010. A última matéria, por favor. Essa eu fiquei chocado. Máquinas de camisinhas criadas em Santa Catarina serão implantadas em escola em todo o país. Matéria que eu tirei de julho de 2010. Era um projeto, né, esse projeto chamado Máquina de Preservativo, foi criada pelo Instituto Federal, pode voltar para mim, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Santa Catarina. Para quê, gente? Para ser distribuída em todas as escolas no país. Esse é o mundo que a gente vive. A intenção desse Ministério da Saúde, desse governo da época, era instalar equipamentos em 40 escolas brasileiras. Graças ao nosso Criador, esse projeto não saiu. Graças, porque eu pesquisei na internet para ver se tinha alguma escola usando essa máquina. Não encontrei. Eu não encontrei. Se alguém encontrar, por favor, me avisa que eu quero a matéria, que isso é coisa para mim guardar. Bem, nesses últimos dias, pessoal, somente a família que obedece princípios e valores, porque é muito fácil criticar a família do outro. É muito fácil. Mas hoje, para eu criar minha família, eu tenho que ter parâmetro. Eu estou falando isso desde o início. Parâmetro de princípios e valores éticos, morais,
sociais, emocionais, físicos, intelectuais e etc. Nós vamos encontrar aqui. Aí as pessoas falam para mim assim, não, que é isso? Eu fiz filosofia. Eu tenho livros de autoajudas. Eu não estou dizendo aqui que não leia. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo aqui você virar um cristão totalmente bitolado. Não estou dizendo isso. O cristão tem que buscar conhecimento, entender o contexto que ele vive, para que ele possa se posicionar. Como os apóstolos se posicionaram, como Cristo se posicionou na época, para que pudesse o quê? Mudar uma nação, um povo, com valores, princípios, para que pudessem crescer como ser humano verdadeiramente e buscar a sua salvação. Vencer os seus pecados. O que é o pecado? A palavra fala, transgressão da lei. Que lei? Aí você tem que ir lá em Êxodo 20. Se você não conhece, tem que ir lá, para conhecer. E aí você vai entender o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Se eu tenho uma lei, eu tenho um parâmetro. Eu sempre falo em todas as palestras que eu ministro, conversa que eu tenho, eu uso a referência do motorista. Simples e fácil. Todos nós aqui tiramos uma carteira de habilitação. Para tirar a carteira de habilitação, você teve que estudar. Você teve que fazer uma prova teórica e prática, para ver se você tem conhecimento teórico de todas as leis do trânsito e precisa ter o prático para saber se vai mexer na máquina que você vai usar. Não é isso? Se eu pegar alguém aqui e colocar no aeronave para decolar o avião, ele não vai decolar porque ele não entende. E a nossa vida é assim também. Ou você acha que eu nasci para fazer o que eu quiser? Você pode. Escolhas. Toda ação há uma consequência. Então, se eu sou um bom motorista, respeito as leis, não transgrido as leis, a tendência natural, eu ser chamado de bom motorista. Bom cidadão. Vocês concordam comigo? Agora, se eu transgrido a lei de trânsito, a tendência natural, toda ação, a reação. Receber multa, atropelar alguém, matar alguém e ser conhecido como louco no trânsito. Quem gosta de ser conhecido sempre quando fala fulano de tal, cara? Quem gosta? Eu não gosto. Porque a única coisa de valor que eu tenho é meu nome. Porque meu nome não foi construído de hoje para amanhã. Eu tenho 52 anos. Foram 52 anos trabalhando em cima do meu nome. Para que as pessoas pudessem olhar para mim com respeito e admiração na questão de ética, moral e valores. Tanto na minha casa, como no meu lado profissional e no meu lazer, na minha igreja, onde eu estiver. Ser cristão é isso. Ser seguidor de Cristo. Testemunha de Cristo. Aí para você entender isso, você tem que conhecer Cristo. Voltando aqui, eu tenho que ter parâmetro para a família. E o parâmetro é as leis de Deus. E aí, baseado nisso, nós vamos aqui compreender, né, que eu comentei aqui falando sobre pecado, que é a transgressão da lei, é o meu parâmetro para que eu possa viver dignamente, respeitado, honrado, valorizado, estimulado, motivado, feliz. Aí a gente começa a entender quando Cristo fala algumas coisas que nos aquece o coração. Vinde a mim, te darei vida eterna, vida em abundância. Aí o cara pensa que vida em abundância é ter um casarão, ter uma Mercedes, ter um avião, um navio. Não é isso. Tem pessoas humildes, que têm uma vida abundante tão grande, são tão felizes, que você chega na casinha dele, a casa simples, mas você sente um ambiente de felicidade, você sente um ambiente de harmonia, você sente um ambiente de verdade. Aí você pergunta para ele, onde você encontrou a verdade? Porque todo mundo busca a verdade. A minha verdade, a tua verdade. Mas existe uma verdade.
Aí você pergunta para ele, onde que está a tua verdade? Aí ele responde, aqui. E às vezes, ele não sabe nem ler. Aí você vai numa casa de um milionário, rico. Aí você encontra o cara usando droga, um cara sem sentido na vida, um cara perdido, um cara vazio, um cara infeliz, porque ele acha que a felicidade é no ter e não ser. Aí ele acha que a felicidade é o ter um avião, ter um navio, viajar o mundo. Aí ele tem aquela sensação de felicidade momentânea, depois ele volta à depressão. Aí é por isso que a gente percebe muito na mídia, artistas, jogadores, famosos que tiram a vida por falta de sentido existencial. Entre aspas, existencial. Valor intrínseco, de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, baseado em tudo isso que nós vimos aqui, matéria do que eu falei aqui, surgem alguns questionamentos. Por favor, coloca no slide para mim. Eu gostaria que vocês pensassem nesses 3 questionamentos. Como o cristão deve proceder frente a essa realidade? Desse mundo que a gente vive, de tanto relativismo, de tantas ideias, de tantos pensamentos, não tendo um parâmetro correto. Segundo questionamento, quais os seus maiores desafios? Quais são os seus maiores desafios nesse mundo? E o terceiro questionamento, que cuidados deve ter para não se tornar vítima dessa situação, de ser levado pelos outros? O que os outros dizem é a verdade. Você tem que buscar a verdade. Aí eu não terminei o que eu falei antes do rapazinho, humilde. Que ele pergunta, mas como é que felicidade é essa? Onde você encontrou essa verdade? Ele mostra a Bíblia. Verdade tem um nome. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Quem que disse isso? Cristo. Se você conhecer Cristo, você se transforma. Eu sou testemunha viva. Eu sou testemunha viva desse Cristo que eu conheci aqui na Sagrada Escritura. Melhor livro que eu já li. Já li livro eu já fiz filosofia, tenho a minha área acadêmica, vários estudos, ainda me debrucei nesse livro porque eu precisava, porque eu estava cheio de dúvidas. E Deus colocou pessoas para me direcionar, como colocou Filipe na vida do eunuco. Então, às vezes, ele usa o que ele tem de instrumentos para você conhecê-lo. Através de um filme, através de uma música, através de um louvor, através de um livro, através de pessoas, doentes, através de uma pessoa que está na UTI. Ele usa tudo o que ele tem, até a natureza. Até a natureza. Porque existem 2 livros de Deus. A Sagrada Escritura e a natureza, a criação. Quem já parou para pensar no pôr do sol? Por que a gente consegue enxergar o sol no início dele e no pôr do sol? Você já parou para pensar? Porque durante o dia você não consegue olhar para o sol. Mas durante o início do dia e no final da tarde, você enxerga o sol. Ele te deu essa graça de contemplar a natureza. Quando você olha um beija-flor que voa, fazendo manobras aerodinâmicas que nem o helicóptero consegue fazer. O helicóptero não consegue, o homem construiu o helicóptero e não consegue fazer as manobras que um beija-flor faz. Pessoal, vocês precisam conhecer esse Deus. E o dia que vocês descobrirem
que a física, que a biologia, que a química, tudo ele domina. Mas a palavra de Deus nos apresenta o seguinte, eu gostaria que vocês fossem lá em Efésios, capítulo 6, quando a gente estava lendo, dos 10 a 11, se puder colocar aí no slide também para ajudar o pessoal, que diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pode voltar para mim. Baseado nesse texto que nós vimos aqui na Sagrada Escritura, nessa porção bíblica, nós poderíamos aqui analisar vários pontos de ataque, vários. Eu até fiz, quando estava preparando o sermão, eu comecei a pontuar. Eu falei, rapaz, o sermão vai durar umas 3 horas. Mas, como o tempo é curto, que eu já estou vendo que está passando mesmo, tem que correr, nós vamos aqui trabalhar 3 pontos fundamentais, tá certo? Que eu acho interessante trazer para vocês. Primeiro ponto, se puder colocar no slide, por favor. Ataque às nossas crianças. Gente, as nossas crianças são o alvo predileto, favorito, mais visado pelas forças do mal. Os currículos das escolas, públicas e privadas, estão adotando medidas e práticas com o objetivo de eliminar o quê? O parâmetro. Que parâmetro? Ideias cristãs das mentes deles, das crianças. Um exemplo bem claro aqui. Quem já estudou história, quem já pesquisou, sabe que existia um rapazinho muito famoso, um caba bom, só matou 600 milhões de judeus, caba bom, chamado Hitler. Ele foi responsável por criar uma doutrinação para as crianças alemães. Eu não vou entrar aqui em relativismo, porque eu vou me estender aqui, porque eu quero dizer, não, mas relativismo, mas peraí, Hitler tinha uma ideia, ele acreditava nele. Então, eu justifico o que ele fez, porque a verdade que ele disse que era a relatividade dele, ele fez. Então, a verdade dele é a verdade? Eu tenho certeza que ninguém vai concordar com isso aqui, o que ele fez. Então, e todos nós, pessoal, hoje, como pais, eu queria frisar aqui, nós somos responsáveis pela educação cristã dos nossos filhos. Somos. Porque, com certeza, porque na casa do outro, todo mundo quer meter o dedo, todo mundo quer falar, mas na minha casa não. Eu quero um filho que seja formado, eu quero um filho que tenha prosperidade, eu quero um filho que tenha sucesso, bem assim. Então você é responsável por ele, meu amigo. Você é responsável por ele. Como também os pais também têm a responsabilidade do acompanhamento da educação secular. Tá certo? Não é porque o professor, como eu tive uma conversa com uma pessoa, isso sim, professor de matemática querendo tratar de assunto que não tem nada a ver com matemática. Aí eu ouvi o seguinte, não, mas ele tem o direito de se expressar fora da sala de aula. Dentro da sala de aula ele tem que ensinar o aluno a aprender matemática. Ele não tem que estar ali dizendo se é certo ou errado, A ou B. Ele tem que ir lá ensinar matemática. Ele tem um plano de aula, um plano de ensino, e tem que fazer que o aluno atinja o seu objetivo. É isso o papel dele. Se ele quiser falar outra coisa, saia da sala e fale para quem ele quer, as pessoas que querem ouvir ele. Mas dentro da sala de aula, não. E isso é obrigação nossa de saber se os nossos filhos estão sendo ensinados conforme o plano de ensino e a metodologia de ensino que está sendo aplicada ali. Porque eu quero que meu filho aprenda matemática. A igreja também, gente, tem um papel fundamental. Por isso que nós criamos esse projeto,
para trazer para um canal de abertura para que vocês possam nos procurar. Não somos donos da sabedoria. E quando a gente não sabe, a gente vai buscar caminhos que possam conduzir a você a levar respostas para você. Tá certo? Nós temos voluntários, médicos, psicólogos, temos pessoas que se doam bem do outro. Então eu faço a seguinte pergunta para vocês. Nós, pais, temos acompanhado a educação dos nossos filhos? Você tem acompanhado? Vamos para o segundo ataque. Por favor, coloca no slide. A disciplina do lar. Existe um projeto de lei que todo mundo conhece, tá certo? Aprovada pelo Congresso Nacional brasileiro, prevendo punição e até a perda da guarda dos filhos, para os pais, olha, para os pais que aplicam medidas corretivas aos filhos, chamada Lei da Palmada. Pessoal, todos nós aqui, como pais, nós concordamos que nenhum pai tem o direito de espancar seus filhos. Não estou falando isso aqui. Não estou falando isso. Isso é crime mesmo, tem que ter preso mesmo. Agora, mas eu posso aplicar como pai medidas corretivas através de um diálogo. Um diálogo mais forte. Porque a vida não dá para o teu filho tudo o que ele quer. A vida é cruel. A vida não tem coração. E eu disse para o meu filho uma vez, eu prefiro que você chora na minha frente, por minha causa, do que o mundo faça você chorar. Porque eu, como pai, eu tenho a obrigação de mostrar para você, filho, os caminhos. E você escolhe o caminho que você quer. Agora, eu prefiro que você siga um caminho correto, para você ser um cidadão honesto, honrado, justo, verdadeiro e que vença na vida. Então, pessoal, a gente pode sim dar uma disciplina, um diálogo, conversa. Tá certo? Agora, o que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, pode nos trazer sobre isso? Vamos lá em Provérbios 22:6, por favor. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Pessoal, os pais têm obrigação de ser educadores dos seus filhos. Quer dizer, eu coloco o filho no mundo e não tenho responsabilidade com ele? É obrigação. Quando os pais educam os seus filhos, conforme parâmetro pré-estabelecido de princípios e valores, eu considero o melhor que eu já pesquisei, chamado Sagrada Escritura. Ali estão os princípios de valores éticos, morais, psicossociais, econômicos, financeiros, humanos. Está tudo aqui. A Bíblia é o manual da vida do ser humano. Melhor livro de psicologia, melhor livro de filosofia, melhor livro que você quiser, que você acha, né? Que aí cabe você se permitir conhecer. Então, nós temos que educar nossos filhos com princípios sagrados, com parâmetros que a gente possa conduzir ele. Tá certo? Então, a gente vai ter, quando a gente conduz os nossos filhos com esses princípios, com esses parâmetros, nós vamos ter uns efeitos benéficos em prol dos nossos filhos. Porque nós não somos eternos. Nós vamos deixar os nossos herdeiros, as nossas gerações, crescer e multiplicar. E eles terão que andar com as suas próprias pernas. Ninguém é eterno. E eles têm que aprender a andar com as próprias pernas. E quando a gente ensina princípios e valores dentro de parâmetros bíblicos, nós temos benefícios. E esses benefícios são duradouros. Benefícios que vai acarretar uma vida para essas pessoas. Na formação espiritual, intelectual e emocional do teu filho. Hoje observamos vários ataques das doutrinas bíblicas. Vários ataques. E dentro dessa doutrina bíblica tem duas coisas que eu gostaria de falar.
Os pais devem educar seus filhos no temor e na exortação. A exortação é encorajar, estimular eles a conhecerem esse Deus. E a outra, que os filhos devem obedecer os pais, honrar os pais. Isso é o 5º mandamento que está lá nas leis de Deus. É o 5º mandamento. Mas essa lei da palmada, ela dá uma ênfase, ela esbanja, sabe o quê? Direito dos filhos e os deveres dos pais. Mas não fala dos direitos dos filhos como fala dos direitos dele. Só fala dos direitos dos filhos e os deveres dos pais. E o que a Bíblia pode nos dizer sobre isso? Vamos lá em Efésios 6, de 1 a 4, que nos diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e que você tenha vida longa, uma vida com longevidade sobre a terra. Pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A Bíblia incentiva, pessoal, esse relacionamento respeitoso entre o pai e o filho. Os pais devem criar seus filhos na doutrina, no encorajamento, na estimulação de ele conhecer esses princípios bíblicos, conhecer esse Deus que deu as leis da gravidade, que deu a lei da termodinâmica, que deu todas as leis que regem para que nós estivéssemos aqui nesse planeta e ter vida. Nós temos que respeitar um Deus desse aí, que não é qualquer Deus não. Então, os pais devem criar seus filhos com essa perspectiva, seguindo esses princípios. Deus, quais são os princípios que Ele quer nos trazer? O amor, o respeito, a santidade, a autoridade paternal. Logicamente, pessoal, sem excesso, né? Como eu falei, sem excesso. Você pode trabalhar com o seu filho sem excesso e que o seu filho veja realmente um porto seguro em você. Lógico que esse tratamento, esse diálogo, você tem, como o próprio texto fala, você não tem que irar seu filho, né? Ou revoltar seu filho. Pergunto para você que está me vendo agora, está me ouvindo: de que maneira temos aplicado a disciplina no nosso lar? Que maneira você tem aplicado a disciplina no seu lar? Liberal, faz o que quiser, depois não se arrependa. E chegando ao último ponto, que eu gostaria de colocar no slide. Último ponto de ataque: falsos ensinos. Pode voltar? Vemos hoje o surgimento de novas teologias liberais, que agride diretamente a mensagem bíblica, o parâmetro bíblico de princípios e valores, que leva a problemas de interpretação bíblica. Você tira do texto um pretexto para que a Bíblia tem que se adequar a você, e não você à Bíblia. Aí você usa um pretexto, você não usa o contexto que está escrito, o correto. Para eu entender o contexto, eu tenho que saber qual era a cultura na época, quem escreveu, quem era o cara que escreveu, por que ele escreveu aquela palavra, porque no grego, no hebraico, o tradutor, como já diz muitos aí, o tradutor é traidor, né? O tradutor é traidor. Às vezes ele traduz a palavra, mas do jeito que ele acha. Por quê? Porque às vezes a palavra hebraica e a palavra grega ou aramaica, ela não tem uma tradução correta do português, ou do inglês, ou do francês, sei lá quem traduziu. Então, às vezes, você tem que estudar para entender o contexto, a cultura, quem escreveu e o que significa a palavra. Aí o cara pega um texto e cria um pretexto dentro do que ele acha, da relatividade dele. Tá certo? Então, utilizam-se partes da Escritura sem a devida e correta interpretação. Para quê? Para confundir. E afastar o quê? As famílias, as pessoas do Criador, da sua verdade, que é Cristo. E aí o que ele faz? Ele tira essa verdade, ele faz ele confundir com relação
a sede de salvação, do caminho correto que ele tem que seguir, da verdade e da vida, que é o próprio Cristo. Todas as famílias precisam se preparar, pessoal, e enfrentar as teologias antibíblicas. Para isso, a nossa igreja, como o nosso ancião aqui, o Cleuso falou, tem cursos de graça. Se permita. Independente da igreja que você frequenta, Bíblia é Bíblia. Aqui a gente vai usar a doutrina da Bíblia, e não doutrina da igreja A, da igreja B, da igreja C, não. A gente vai dizer o que está aqui. Contexto, cultura, quem foi o autor e o que a palavra quer dizer. A gente não vai usar nada fora disso. Pergunto para você agora de novo. Nós estamos preparados para combater os falsos ensinos? Você será que está preparado? Bem, eu queria colocar um slide para a gente fechar aqui a nossa ideia, nesses 3 pontos que eu levantei. Lógico que teriam mais aqui para a gente trabalhar. Os ataques do inimigo das famílias. O alvo de Satanás é minar as famílias através dos nossos filhos, com falsos ensinos, distorção da palavra de Deus, da ausência da disciplina no lar e por doutrinas que desprezam os princípios bíblicos. Jesus nos traz um conselho fundamental. Podia colocar o slide aí, por favor? Olha o que Jesus nos fala, lá em Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é com um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. E se quando você firma a tua família sobre essa rocha, as tempestades podem vir, ventos fortes, muitas águas, mas a casa vai permanecer e permanecerá forte e firme sobre essa rocha chamada Cristo. Digo agora para as pessoas que ainda não acreditam em Deus, que não buscaram ainda ter um relacionamento com Ele. Deixe de lado um pouco o seu paradigma, seu preconceito, conceito pré-definido, e se permita conhecer. Como você lê um livro de autoajuda, 10 maneiras de conquistar uma mulher, 10 maneiras de ter um sucesso. Se permita também conhecer a Sagrada Escritura. Gostaria de chamar aqui agora a Andréia, minha esposa, que ela também é diretora do Ministério Lar e Família. E nós sabemos que o alicerce da família é feito por 2 colunas, pai e mãe. E ela vai apresentar para a gente aqui um testemunho que ocorreu na nossa casa. Boa noite, irmãos e amigos que estão nos assistindo. Eu serei breve, mas a intenção desse pequeno relato é que a gente fique atentos, como família, de que nossos filhos vivem nesse mundo. Nossos filhos, eles frequentam a escola, eles frequentam as faculdades, eles estão vivendo o mundo e vendo as coisas do mundo. E nós precisamos também estar atentos a isso, ao que eles estão vendo, ouvindo e vivenciando muitas vezes. Bem, em 2015, eu e Fabiano fizemos filosofia. E no início eu ficava pensando, mas por que a gente vai fazer filosofia? O Fabiano me inscreveu num curso de pós-graduação e eu fiquei, eu falei, vamos fazer. Conhecimento sempre é bom. Mas Deus, queridos irmãos, já estava nos preparando para o que viria à frente. 2018, nós temos 3 filhos. 2018, nosso filho caçula, o Igor de Oliveira, ingressou na faculdade no curso de Direito. E para quem não sabe, o curso de Direito, nos primeiros períodos, no primeiro ou no segundo período, ele tem uma cadeira de filosofia, uma disciplina de filosofia. E, para nossa surpresa, o professor, que foi professor também do nosso filho, ele também já tinha sido nosso professor. E nós sabíamos toda a metodologia, toda a didática que ele colocava em sala de aula. A disciplina de filosofia no curso de Direito, ela é proporcionada para os princípios da lei moral, da sociedade, da ética e dos bons costumes.
Esse é o princípio da ementa. Só que esse professor, ele não usava desses princípios. Ele dava sim a aula dele, mas sempre no final, ele começava a criar e a colocar alguns princípios filosóficos que a gente sabe que muitas vezes não estão de acordo com com a nossa vida cristã. Então, o que acontecia? Era uma construção de pensamento no mundo acadêmico e uma desconstrução de pensamento no nosso lar. E toda vez que o Igor tinha aula de filosofia, ele voltava literalmente desatordoado. Eram questões que muitas vezes eu pedia a iluminação de Deus. Eu dizia: Senhor, manda o teu Espírito Santo para que eu possa responder o meu filho sem desconstruir tudo o que a gente havia construído. E foi assim, meus queridos irmãos, por um semestre inteiro. Era o professor construindo e a gente desconstruindo. E aí eu entendi porque que Deus tinha nos colocado no curso de filosofia. Porque só assim eu iria conseguir fazer com que meu filho entendesse que tudo que o professor colocava eram teorias e mais teorias que a gente sabe que a filosofia coloca. E muitas vezes a gente ouviu as pessoas dizerem assim: vocês estão fazendo filosofia, vocês são cristãos. Cuidado para vocês não virarem ateu. Mas a filosofia nos fortaleceu. E a gente conheceu também outras teorias que poderiam nos fortalecer nesse mundo que a gente vive. Então, o que eu quero deixar aqui como recado é que não perdemos o foco na educação dos nossos filhos. Nós não podemos terceirizar essa educação para outros. A gente tem que também ter uma visão desse mundo que cada vez mais quer engolir as nossas famílias. E assim, como eu falei, a partir do momento que eu construía novamente tudo o que o professor lá queria desconstruir, ele não sabia, né? Ele nem sabe até hoje que o Igor era nosso filho. Mas o mais importante de tudo é que Deus sempre esteve presente na nossa vida. E foi assim que a gente conseguiu com que o nosso filho não tivesse uma visão desvirtuada do que a gente tinha colocado para ele. Lógico que você não vai alienar o teu filho, é óbvio. E ele precisa experimentar, ele precisa vivenciar isso. Mas, como eu falei, a gente precisa estar atentos. Todos nós precisamos estar atentos ao que acontece na escola, né, na faculdade, enfim, em todos os meios em que nossos filhos vivem. Porque se a gente pudesse, claro, colocaríamos eles aonde? Numa bolha. E dali não sairia, né? Mas nós não podemos fazer isso, porque eles precisam experimentar. Porém, a gente precisa estar atento. E uma coisa importante: não perder a relação de pai e filho. A gente precisa ter esse relacionamento íntimo com os nossos filhos. Porque foi através desse relacionamento de comunicação, de entrega, de respeito e também de confiança, que o Igor chegava até a mim e me perguntava: mãe, hoje o professor falou isso, isso e isso. Hoje ele falou que a terra é plana. Gente, não era fácil. E a gente entrar nessa parte física, enfim, nesse contexto. Mas a gente precisa entender que os filhos foram dados por Deus para que nós pudéssemos cuidar. Porque um dia nós vamos prestar conta deles ao Senhor. Amém. Tem 2 pontos que Satanás gosta de atacar a sua estratégia. Está na Sagrada Escritura: casamento, família e o sábado. Casamento está em Gênesis 1, 27 e 28. O sábado, Gênesis 2, 1, 3. Sabe por quê? Porque Deus abençoou
o casamento, está escrito, e abençoou o 7º dia. Eu convido a todos nesse momento a nós orarmos e pedirmos para que esse nosso Deus Criador possa nos conduzir cada vez mais neste mundo, fortalecendo as nossas famílias com parâmetros, com princípios e valores escritos na Sagrada Escritura. Vamos orar. Querido Pai, querido Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado, honrado e glorificado seja o teu nome. Que o Senhor, Senhor, possa nos conduzir nessa nossa jornada humana, nos trazendo o alicerce necessário para as nossas famílias, que é a rocha, que é Cristo Jesus. Que as famílias se permitam em conhecê-lo, para que possam cada vez mais criar estratégias de combate, porque o soldado não é treinado no ar-condicionado, o soldado é treinado no campo de batalha, com princípios e valores voltados para o combate. Que o nosso general, Senhor dos Exércitos, nosso Criador, e Cristo Jesus, são os nossos comandantes. Que eles possam nos conduzir, nos fortalecer e nos guiar, para que cada vez mais a nossa fé, a nossa caminhada cristã e nosso amadurecimento espiritual possa permanecer firme sobre a rocha. E que as nossas famílias possam encontrar o caminho verdadeiro, absoluto, que o próprio Cristo nos disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que nós possamos seguir esse caminho. É o que nós te pedimos, em nome dele, que morreu por cada um de nós, foi sepultado, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, esperando a ordem, de como um comandante, vir buscar aqueles que foram justos, perante os seus princípios e os seus valores escritos nas tuas leis. Em nome dele, Cristo Jesus. Amém.